Nesse teu início da natação, tu começou a competir em algumas medalhas e tal. Onde tu virou a chave de nadador para treinador? Onde foi essa decisão sua? Você sempre viveu da natação? Não, então, eu sempre vivi da natação. Minha vida toda foi natação. Então, a história é o seguinte. Quando eu tinha 19 anos, eu vi que não dava mais para mim. Eu não tinha mais saco, porque eu estava treinando na Recreativa de Ribeirão Preto. Aí apareceu um técnico americano, junto com 2 nadadores da Hebraica de São Paulo. E ele fez conversou com o meu pai e ofereceu para a gente treinar na Hebraica. Aí, só que a gente ia treinar em Ribeirão Preto, ele ia mandar o treino, a gente ia treinar em Ribeirão Preto, que é muito difícil quando acontece uma coisa dessa daí, você não estando numa equipe, treinando sozinho. Aí eu, meu irmão e minhas 2 irmãs treinávamos em Ribeirão Preto e nadava pela Hebraica. E no tempo de férias escolares, julho e dezembro, janeiro e fevereiro, a gente ficava em São Paulo, na Hebraica, na casa de atletas, né? E isso daí foi uma coisa que pegou muito, porque quando você fica numa outra casa, eles eram muito gente boa. O Samuel Con era um senhor que dava tudo pra gente, tratava a gente como filho, mas eu não ficava à vontade, entendeu? E aquele detalhe, né? Ribeirão Preto era uma cidade que, minha juventude, então eu falava, cara, eu tô perdendo o verão era muito bom lá em Ribeirão Preto, mesmo quando eu comecei a dar treino de natação, sempre foi muito bom. Aí eu peguei e parei de nadar. No que eu parei de nadar, eu namorava uma garota, chamava Silvia, e o pai dela tinha 2 fazendas. E aí eu fiquei, sabe quando fica? Ele falou, parou de nadar? Parei e tal, não sei o quê. Vai fazer administração de empresa que eu te dou uma fazenda para você administrar. Aí eu falei, porra! Agora, o rei do gado. Já botei o chapéu, já botei o chapéu, subi em cima de um touro, né? Aí eu falei, porra, é comigo mesmo. Comecei a fazer administração de empresa. Aí fiz 1 ano e meio. E numa tarde, porque eu fazia à noite, aí de manhã eu ia lá, nadava na recreativa, à tarde eu ia jogar futebol com os caras que não faziam nada. Aí eu tava lá jogando futebol e tal, eu ouvi uma gritaria, virei para trás, olhei e falei, que esse cara saiu da natação, aquela molecada, um no meio, tava o Custódio, que é esse garoto aí. Aí eu olhei outra vez, eu falei, entra aqui no gol, eu tava no gol, falei, entra aqui, o cara entrou, peguei e saí, fui lá, falei, ei, o que houve? Mandaram o técnico embora. Eu falei, mandaram o técnico embora? Mandaram. Aí foi ali, né? A oportunidade apareceu, eu saí na direção do departamento de esportes, e tinha um senhor, hoje é senhor, José Cláudio Zucoloto. O cara jogava um futsal, porque futsal de Ribeirão Preto era muito forte, Recreativa, Botafogo, Comercial, era muito forte futsal, tinha Campeonato Brasileiro, e esse cara jogava muito bem e ele era o coordenador de esportes da Recreativa. Quando eu cheguei na janela, eu falei assim, parece que foi uma coisa já combinada, né? Mano. Aí eu cheguei para ele e falei, ô Zucoloto, ele falou, já sei o que você quer. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você quer dar treino de natação, não é? Aí eu falei, quero dar treino de natação. Ele falou, então a partir de amanhã você está de experiência 3 meses. Como eu tinha, quando eu parei de nadar, o meu pai falou para mim assim, você não vai ficar sem fazer nada. Aí tinha um clube lá, Palestra Itália. E lá no Palestra Itália não tinha técnico, os caras treinavam sozinhos, a molecadinha. E tinha um cara que comandava lá, mas nadava junto. Eu fui lá e dei 2 meses de treino, 3 meses de treino de natação. Aí eu fui para uma competição que eu tive um atleta também que foi medalhista no Campeonato Brasileiro, Walter Decinde. E quando eu voltei, teve uma competição em Ribeirão Preto que teve uma confusão. Meu pai e meu irmão estavam no meio, que eles ficaram para me cobrir nesse momento. E nessa confusão, o diretor do Palestra falou, temos que mandar essa família embora, que eles só arrumam um rolo. Aí pegaram, quando eu cheguei na segunda-feira, você está fora, porque não dá. E o cara tinha me falado também que eu estava de experiência. Eu não recebi nenhum salário lá no Palestra. Porque eu fiquei 3 meses de experiência, fui mandado embora 2 meses depois. Uhum. Aí quando o cara falou pra mim, você vai ficar de experiência. Aí eu falei, de novo? Eu falei, essa experiência, ele falou, não, vai ser remunerada. Eu falei, agora sim, galera. Aí falei, ainda bem. Aí foi uma experiência remunerada, mas o que acontece?
eu gostava muito de natação, observava muito os técnicos que eu trabalhei, né? Que eu era atleta, Chico D'Água, Lúcio Cassiari Júnior, Rubens Nogueira. Então observavam muito como que os caras tratavam o atleta, tinha uns que era mais ríspido, tinha outro que, porra, chegava... E eu comecei a trabalhar com essa molecada, só que eu fazia tudo, dava treino para essa molecada, dava treino para a coroa, dava treino para tudo, de borda, escolinha, fazia tudo. O cara me colocou para fazer tudo. E em 5 meses eu consegui fazer esse Custódio Leite Ribeiro ser campeão brasileiro. E aí começou a minha participação como técnico de natação. E aí você começou dando aula. Onde que você buscava tuas referências para os treinos, ô Márcio? Então, isso é bem legal. Isso daí foi o seguinte, a minha referência mesmo no começo eram os treinos que o Richard Power, um americano, dava para mim na Hebraica. Ali foi a referência. Tanto é que quando eu comecei a dar treino, esse garoto foi campeão, tinha uma premiação que era o técnico do ano, que tinha o melhor técnico da temporada. Sim. E no ano seguinte, esse garoto foi campeão brasileiro em todas as provas, porque é muito difícil o atleta nadar 100 livre, 200 livre, 400 livre e 1.500. É muito difícil. Você vê hoje o cara ganhar essas 4 provas. Meu atleta ganhou essas 4 provas, foi para o Sul-Americano, foi vice-campeão, perdeu só para um cara que foi medalhista olímpico, venezuelano. Aí, nesse inteirinho, os caras me chamaram para fazer uma palestra sobre o meu trabalho. Aí eu cheguei e falei, nossa, o que eu vou falar desses caras? É o reconhecimento. Porque o que acontecia? Eu não tinha organização nenhuma dos meus treinos, eu fazia o que vinha na cabeça. Entendeu? Você pegava, de repente, que o cara é mais deficitário ali, você falou assim, vamos melhorar isso aqui. Eu fazia o que vinha na cabeça. Eu não anotava nada. E aí foi que eu comecei a perceber que eu ia ter que começar a ser um pouco mais organizado, entendeu? Aí eu comecei a escutar muito outros técnicos, né? Porque eu acho que o importante é isso. Hoje, quem está começando, quer, de repente, ser um bom técnico de surf, um ótimo técnico de basquete, um bom técnico de natação, ele tem que escutar outros caras que têm experiência falando. E isso daí foi o que eu falei para vocês agora no comecinho aí, que eu até falei, o descanso faz parte do treinamento. Isso aí eu escutei em 1981, de um cara chamado Dalteli Guimarães. Eu estava dentro do ônibus, não sei o que tinha acontecido com seleção brasileira, que eu já, logo de cara, eu já peguei seleção brasileira como técnico, e aí ele falou assim, esse pessoal tá achando que é só treinar, descanso faz parte do treinamento também, e faz mesmo, sim, entendeu? Então foi aí, eu comecei a pegar, o que o Richard Power fazia, e comecei a aplicar, e aí eu comecei a estudar livro de fisiologia, para saber o que seria importante eu fazer com um cara que nada fundo, um cara que nada meio fundo, um cara que nada velocidade. O primeiro livro que eu comprei tinha um lance chamado Barça, tinha um livro chamado Barça. E esse cara ia em casa e vendia, se não me engano, essa Barça aí era uma vez cada 2 meses, uma enciclopédia. E eu acho que a minha mãe... Era a Barça e a Conhecer, eram 2 que eram fortes. Aí eu perguntei pro cara, eu falei, você não tem nenhum livro de esporte? Ele falou, eu tenho, eu vou trazer aí para você. Ele me trouxe 4 livros assim, ó, do Emil Zatopek, que era um corredor campeão olímpico em 1940 e pouco. Aí, o que acontecia? Na Recreativa de Ribeirão Preto, não tinha piscina aquecida naquela época, né? E a gente ficava 4 meses, mais ou menos, nadando bem pouquinho. Eu falei, o que eu vou fazer com essa molecada? Aí pegamos, eu e o cara do atletismo, né? Comecei a trocar ideia com ele, levei o livro, começamos a estudar, dá para fazer isso aqui. É diferente, você mexe com os membros inferiores e natação é muito mais superior. Mas, fisiologicamente, é a mesma coisa. Então, eu comecei a pensar assim, cara, o que eu vou fazer lá? Eu queria dar 3 tiros de 800, gasto 10 minutos, então eu vou fazer 3 tiros de corrida de 10 minutos. Fisiologicamente, os caras estão bem. Então, o que eu vou fazer para esses caras tá adaptado ao meio líquido? Boto eles na água, nada 1.200, 1.500 metros, eles continuam com a habilidade deles,
de nadar, mas ao mesmo tempo eles ganham um condicionamento fisiológico. E começamos a fazer isso daí. Dava tiro de 100 rasos, tiro de 200 rasos, tiro de 3.000, corria 10 voltas em volta do quarteirão, fazia circuit training, que era abdominal, braço e perna, tipo 40 segundos de exercício, 20 de corrida, fazia isso aí 10, 15 vezes, aí acabava, dava uns 5 minutos de descanso, outra vez, fazia isso daí, deixava os caras fortes. Porque a hora que eu começava a dar treino novamente, que esquentava o tempo, eles estavam muito bem condicionados. Então era rapidinho para os caras pegarem, porque era só habilidade de nadar. E era isso aí que eu fazia. E eu fiz isso muito tempo. Para você ver, na Recreativa de Ribeirão Preto não tinha sala de musculação. Aí como que nós vamos fazer um peso? Então nós vamos fazer o seguinte, peguei meu carro, tinha um Opala, aí peguei o Opala, fui numa casa de tinta lá em Ribeirão Preto, falei, pô, você tem lata de tinta aí? O cara, tenho, não sei o quê, o que você precisa? Eu falei, preciso de umas 40 latas de tinta. O cara, como assim? Eu falei, não é cheia, vazia. Aí ele falou, pô, não sei o quê, daqui 2 semanas eu vou ter. Eu falei, então daqui 2 semanas eu passo. Passei lá 40 latas de tinta dentro do carro, aí aprendi a fazer cimento, aí areia, cal, cimento, pá, bota lá para ficar um negócio massa. Fizemos cimento, que a gente fazia, compramos umas barras, colocava a barra dentro da lata e aí o técnico de atletismo vinha e enchia de cimento. Aí deixava ali, botava uns caibros assim para segurar a barra, deixava secar, virava para o outro lado, fazia o outro lado. O único problema é que depois de 2 meses você dava uma lascada, de um lado tinha 10 quilos, do outro tinha 8. 8,5. Tinha 10 quilos. Tava meio descompensado o peso. E foi assim, entendeu? Foi na raça, né, meu? Poder fazer os treinos ali, pra poder complementar, né, todo o treinamento. E aí como foi?